Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro e sobre Jorge Sampaoli. Faz sentido manter o técnico argentino para a próxima temporada? Ele liderar a próxima temporada do clube? A gente nem sabe o quanto que esses mecenas vão investir no clube. Eles não são carteira aberta, assim, para a equipe, né? E assim, o investimento dessa temporada foi uma catástrofe, né? Rony, Júnior Santos, né? Foi uma praga a janela de transferências do Atlético nesse ano, mas a verdade é que, assim, o pessoal fala que agora que o São Paulo vai ser melhor, porque existe um mito criado que ele montou todo o elenco do Atlético da temporada de 2021. Não é verdade. Arana, Savarino, vários jogadores vieram antes do São Paulo chegar, e assim, ele conseguiu trazer sim boas indicações, como foi o caso do Everson. E assim, eu acho que o Hulk e o Nath Fernandes, não sei se foram pedido deles ou não, mas foram investimentos pesados que o Atlético fez, né? E aí, o que acontece? Muita gente fala, não, o São Paulo montou a base, mas eu falo uma coisa aqui, se o São Paulo fosse o técnico naquela temporada que o Cuca comanda o título do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Atlético saía sem nada, porque não adianta o São Paulo ter melhores jogadores, porque ele não entrega. A verdade é, esse cara não ganhou nada de útil nos últimos anos. O que ele ganhou de útil? Você tem que lembrar de trabalho de seleção lá na Copa América, Chile, quando ele ganhou acho que 2015 e 2011, foi esses os títulos. Acho que ele ganhou uma Sul-Americana com a Universidade de Chile. E é isso. Nos últimos 10 anos em clubes, o que ele ganhou de relevante? Campeonato estadual não conta, sério. O Cuca ganhou o estadual esse ano. O Cuca. Então, eu realmente olho pro Jorge Sampaoli e eu vejo. Ele é mais um daqueles técnicos, esses são os que eu mais detesto, né? Que a estética de jogo vende mais do que os resultados, né? Porque o Atlético melhorou depois do que o Cuca saiu. Se você ver o time jogando, é um pouquinho mais bonitinho do que era com o Cuca. O Cuca é um futebol que nunca foi dos mais atrativos. Mesmo no ano do título, né? O Atlético se baseava em jogar rápido, com eficiência. Não era um time extremamente atrativo de se ver jogando, mas funcionava, né? A questão é, olhando agora pro Atlético, você troca mais passes e tudo isso, mas o aproveitamento do São Paulo é menor que o do Cuca, mesmo descontando o estadual. O Cuca teve um aproveitamento de 51,7% nesse trabalho do Atlético, descontando o estadual, e o São Paulo tem 48,7%. Então, assim, o aproveitamento também, eu acho, não há distância gigante, mas o que eu quero dizer o cara não tá tão melhor assim. E nas últimas 4 partidas, isso contra a final da Sul-Americana, o Atlético não ganhou nada, muito por culpa dele, que começou a fazer um monte de modificações imbecis. E aí, assim, né, tipo, muita gente fala, ele tá certo em bancar o Scarpa, né? O cara não tem vontade de jogar, não gosta de estar aqui. Eu acho esse argumento péssimo, entende? Tipo, eu falo, o Scarpa não gosta de estar aqui, tudo isso. Quem gosta de estar aí é o Lianco. A gente vê que não tá dando certo em nada, né? E a verdade é, o Atlético só foi à final da Sul-Americana por causa do Scarpa, por causa das assistências que ele deu. Fala, nunca decidiu nada. Olha, a verdade é, o Atlético não ganhou nada com ele, mas não estaria nas finais se não fosse ele. As finais da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana nesses últimos 2 anos sempre tiveram assistências chaves do Scarpa. Se não é assistência dele, não tinha nada dessas finais. Não é porque os técnicos brilhavam. O Milito e o Sampaoli são fraquíssimos. Assim, eu realmente fico olhando, o que as pessoas veem de especial no Sampaoli? Os times dele ganham o quê? Entende? E daqui a pouco ele vai pedir um monte de reforços, né? Vamos supor que eles atendam os desejos dele, né? Atenderam o desejo dele de contratar o Matias Zaratio. Ele usou por um tempinho e dizem as más línguas que desistiu do Zaratio. Quem estreou o melhor do Zaratio foi o Cuca, gente. Eu não tô aqui defendendo o Cuca, eu não acho que o Atlético deveria contratar o Cuca. Eu estou querendo dizer, o Sampaoli, gente, ele é uma ideia, ele é um conceito de um técnico que há anos atrás, né, tipo, poderia ter sido mais diferenciado, mas a verdade é que, assim, o trabalho dele no Sevilla é um bom exemplo, né? Ele saiu com o time na zona de rebaixamento, aí entrou o Medellín, ganhou a Europa League e saiu do Z4 da La Liga, inclusive quase chegou no top 10. Então, assim, e inclusive vários jogadores, assim, não gostavam da maneira que ele trabalhava, como ele era inflexível. E o Atlético, do jeito que tá, precisa ser flexível taticamente, né? E precisa de um cara que entenda a natureza do elenco. Jogar com 3 zagueiros sem ter alas é burrice, né? Aí fica colocando o Rony de ala como se fosse dar certo, né? Aí o Atlético tá jogando com 3 zagueiros, já deu errado com o Milito na temporada passada e continua dando errado nessa. Eu não gosto dessa ideia de 3 zagueiros, a maneira que ele monta o elenco é porca, e aí é o cara que, assim, esses dois não podem jogar juntos. Por quê? Porque sim na cabeça dele, né?
Aí fica inventando essas coisas. Esse atleta não pode jogar junto desse, né? Cara, assim, é toda coisa idiota, né? Quando o cara coloca o preceito acima do encaixe do elenco, né? Aí ele sempre vai dar errado, né? Tipo, nunca vai extrair o melhor. Olha o Rubem Amorim no United, né? O elenco não encaixa com a ideia dele, com isso não tem resultado, né? Na maior parte do tempo. Agora ele tá melhorando um pouco, né? Mas ainda assim é pouco pro que o United investiu. E olha, por exemplo, o Conte, né? Tipo, um cara que 3 zagueiros pra vida, foi no Napoli, não viu que não dava, mudou. A linha de 4 atrás, e aí o time é campeão italiano e de novo tá sendo competitivo, mesmo que não seja explosivo, mas é um cara que entende o que o time precisa, né? Então, eu fico olhando o São Paulo, vai montar elenco. Essas pessoas falam, porque ele montou elenco. Ele contratou Bueno, ele contratou várias pessoas que o Atlético não tinha necessidade, né? E, de novo, muitos atletas foram contratados antes dele chegar. Então, eu olho pro Atlético hoje e penso, né? Eu não sei o que vai vir, não acho que vai ter a liberdade para se gastar do que se teve na época. O Atlético comprou Zarate, o Nath Fernandes, entende? Foi nome grande, né? O próprio Hulk, o salário pesado. Aquilo ali eu não acho que vai se repetir, né? Então, eu não sei o que vai ser essa diretoria do Atlético, né? Infelizmente, nada indica que o Rubens Menin vai sair, né? Porque eu gostaria muito que isso acontecesse. E ainda tá dando a de Leila Pereira. Nossa, gastamos mais de 1 bilhão, né? Tipo, vamos ser sinceros, e querer se comparar com o Palmeiras, né? Que ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileirões, né? Querendo falar que fosse a mesma coisa, e sendo que o time hoje tá lutando pra não cair. É muita cara de pau, né? Muita falta de vergonha na cara, né? Ainda mais um cara que fez uma SAF, que vale lembrar, né? Tipo assim, ele meio que sabotou o processo de SAF, impediu a concorrência de outros, porque a verdade ele é atleticano, mas se viesse, tipo, o grupo do Liverpool, o grupo City pra pagar dinheiro alto, né? Ele não ia cobrir a oferta. Por que ele fez aquela tramanha toda com o Sérgio Coelho? Ele queria neutralizar a concorrência e deixar só a oferta dele para ele gastar o mínimo possível e ter um ativo gigante, com estádio, CT de treinamento. Então, a verdade é que, assim, eu acho que se o Atlético quiser ser bem sucedido, né, vai precisar de uma reestruturação de diretoria, se livrar dos mecenas que hoje são uma praga dentro do clube, mas também vai ter que contratar técnico bom de verdade, não ideias, né, tipo assim, conceitos, que é isso que o São Paulo é, ele é uma ideia, é um conceito, hipoteticamente pode dar certo, mas na prática já não dá certo há muito tempo. Teve o elenco do Flamengo para trabalhar, ficou fazendo 3 zagueiros igual fez no Atlético, colocava Bruno Henrique de lateral, barra ala, fazia aquelas palhaçadas todas e no final deu no que deu, um trabalho horroroso, né? Então, pra mim, assim, o Atlético Mineiro precisa de um técnico bom de verdade. O Sampaoli, assim, falar depois que não coloca o Scarpa, ele coloca quem merece, e quando ele coloca o Biel em campo, mostra muito os critérios dele, porque o Biel, que o próprio Scarpa colocou cara a cara lá naquele lance de cabeça na Sul-Americana, perdeu o gol, perdeu o pênalti, esse cara merece, né? E o líder de assistências no trabalho dele, mesmo não jogando quase nada agora, ainda é o líder pelo que ele fez nos primeiros jogos, esse não entra em campo, né? Eu pessoalmente não gosto de um técnico fraco e mentiroso desses, não. Se vocês gostam desse tipo de técnico, né? Que não ganha nada, que só fica vendendo uma ideia estética e resultado não traz nada. Assim, bom pra vocês, mas pro meu time, eu quero que o time tenha um técnico bom de verdade, né? E é triste saber que, assim, o Anselmi, pra mim, era uma opção muito melhor e a torcida foi fazer campanha contra pra trazer esse careca arrombado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.